Bora lá, então. Pessoal, essa é a nossa aula de revisão da matéria dada no primeiro bimestre, certo? Não vou explicar toda a matéria novamente, mas sim os pontos, assim, que eu acho que ficou alguma... que pode ter ficado alguma dúvida, os pontos talvez mais polêmicos, né? Tenha mais divergência, né? Seria nesse sentido. Também gostaria da ajuda de vocês, né? Já que a aula de revisão é para tirar as dúvidas. Então, gostaria da participação de vocês. Não precisam, não tenho dúvida, não precisa ficar fazendo pergunta, não é isso. Mas, assim, gostaria da participação de vocês. Vou perguntar, vocês me respondam e assim vai indo a nossa revisão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, também já perguntem, essa é a hora, beleza? Vamos lá, então. Vou colocar para compartilhar com vocês a aula 1, e daí eu vou falar o que eu acho aí interessante a gente rever, né, da aula 1. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que eu vou cobrar de vocês, para eu lembrar aqui. Já vou fazer minhas anotações aqui também. São 5 questões, né, gente? 5 questões subjetivas. É isso mesmo? Né? 5 questões subjetivas. Beleza. Depois a gente vem na substituição. Concurso de pessoas. Regime de pena. Tá, que mais? Que é importante a gente ver. Vamos anotando aí, tá? A matéria que eu vou cobrar aí de vocês. As penas privativas de liberdade, né? Pena de multa, pena de reclusão, detenção e prisão simples, a questão da suspensão condicional, questão do concurso de pessoas que nós vimos na última aula, regime de pena, né? Quando vai ser um regime aberto, fechado, semiaberto, a pena de multa, como que é calculado, o valor mínimo, o valor máximo. Aí dei uma olhada quanto ao regime, é importante a gente ver a questão da extinção da pena, a questão do crime hediondo. Tá. Os requisitos da suspensão condicional da pena, né? Acho que é isso daí. Vendo esses pontos aí, acho que a gente consegue matar aí matar uma grande parte da prova. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Prof, a Ana Paula mandou avisar que ela não está na aula porque está trabalhando. Beleza. Tá travando aí? Aqui tá normal, Sérgio. Aqui tá normal, vixe, aqui tá travando. Tentar reiniciar tudo. Tá beleza, né, gente? Então, vamos lá. Joia. Então, vamos lá. Vou abrir a aula 1 pra gente compartilhar ela com vocês. Aula 1, a gente já falou de regime de cumprimento de pena, foi? Não, né? Essa é a parte 2 da aula 1. Aula 1, penas. Vamos apenas. Deixa eu achar aqui, gente, nosso material.
Suspensão, medida de segurança, reabilitação, efeito da condenação. Aula 1, parte 2. Cadê a aula 1, parte 1, meu Deus? A gente falou dos princípios, né? E depois a gente entrou na aula 2, já falando dos regimes, foi isso? Porque eu queria começar com vocês falando das... Eu gostaria de começar a aula falando das diferenças, né, do regime das penas. Aula 2, regime de penas, restritiva de direito, pena de multa. Cadê a privativa de liberdade, meu Deus? Qual aula que a gente falou das penas privativas de liberdade? Vocês lembram? Eu não estou achando aqui. Que eu falei a diferença da reclusão, detenção, prisão simples. Que eu coloquei para vocês o que era a pena de multa. Ou, desculpa, a pena de privativa de liberdade, que a gente tinha várias penas, né? Deixa eu ver se vocês estão me respondendo aqui. Sim, aula 1, na aula 1, né? E eu não tô achando a bendita da aula 1. Vou por aqui, aula 1. Aula 1, aula 1, aula 1, esqueleto. Será que é isso? Não. Aula 1. Vocês lembram a data da nossa aula 1, gente? Aula 1, penas. Ah, não tô achando material, mas vamos lá, né? Quem sabe faz ao vivo. Ó, quem vê pensa. Mas a gente fala dela do mesmo jeito. Queria achar porque daí vocês iriam acompanhando no slide, né? Revisão, não, aula prática, revisão. Sei não. Foi aula 1, pena privativa de liberdade, né? Pena. Achei várias aulas 1 aqui. Agora eu vou tentar exibir por data de classificar, agrupar por data de modificação. Beleza, daí eu consigo ver melhor. Direito Penal 2, prova, aula 7, aula 4, aula 10. Sem sucesso, galera. Vamos no gogó mesmo. Pelo menos só, na verdade, só essa aula 1, tá? As outras eu ainda tenho salvo aqui. Então, vamos lá. 4/8, oh, meu Deus. Quatro do 8. Ah, eu tenho aqui o material de 4/8, mas fala das penas. Mas ela só fala dos princípios. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Gente, primeira coisa, então, que a gente tem que colocar em mente. Nós vimos que no direito penal, no nosso direito penal... Deixa eu arrumar meu cabelo que tá o ó, peraí. Estou em período de transição também. Do enrolado para o liso. Mais alguém? Ou do liso para o enrolado. Ela tá um pouco para frente. Então, depois a minha aula, o que eu tenho aqui já é regimes, então não consegui achar, mas vamos lá. A gente viu que no nosso direito penal, a gente tem as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito, as penas de multa. Dentro das penas privativas de liberdade, a gente tem a reclusão, a detenção e a prisão simples. A reclusão, ela
é a pena mais grave, né? Ela pode iniciar em regime fechado, em regime semiaberto ou em regime aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou em regime aberto, podendo, durante a execução da pena, regredir para o regime fechado. Então, a detenção, como ela é mais branda que a reclusão, ela não inicia, ela não pode ter início no regime fechado. Mas durante a execução da pena, se o agente comete uma falta, por exemplo, ele pode ter essa pena regredida. A pena de prisão simples, por sua vez, ela é prevista somente para as contravenções penais. As contravenções penais estão lá no artigo, na lei 3.000, Decreto-Lei 3.688 de 41. A prisão simples, ela só pode iniciar em regime semiaberto ou aberto e não pode regredir para o fechado, certo? Além disso, a prisão simples, ela tem um rigor carcerário menor. E os presos por detenção e por prisão simples, eles ficam separados, né? O preso por prisão simples fica separado do preso por detenção e de reclusão também. Então, a gente viu que dentre as penas privativas de liberdade, a gente tem essas três distinção. A gente tem essas três penas, melhor dizendo, certo? E a pena, ela vai estar lá no artigo, né? Cada artigo, cada lei, cada crime tem a sua pena correspondente, que vai variar de um tanto até um tanto, dependendo ali do artigo em si. Depois a gente viu também as penas privativas restritivas de direito. Na verdade, as penas restritivas de direito, elas não são autônomas, certo? Elas primeiro o juiz fixa uma pena privativa de liberdade e depois, se cabível, ele substitui pelas penas restritivas de direito. Aí a gente viu quais são as penas restritivas de direito. Essa aula aqui eu tenho. Deixa eu abrir para vocês. Essa eu vou compartilhar com vocês. Essa daí já é aula 3. Então, quais são as penas? Já estão vendo? Então, né? Sim, beleza. As penas restritivas de direito. A gente viu que elas são autônomas, substitutivas. Primeiro aplica a privativa e depois a restritiva. Eu acabei de falar isso, né? Requisitos. A pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ou a quantidade de pena, qualquer que seja a quantidade de pena aplicada, se o crime for culposo. O réu não pode ser reincidente em crime doloso. Aí tem a exceção aqui. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime, né? A gente viu que é reincidente, mas eu já vou falar também. E no terceiro momento, como requisito, vem a culpabilidade, os antecedentes, são as circunstâncias, né? A gente são as circunstâncias judiciais. Espécies de pena restritiva de direito estão lá no artigo 43 do Código Penal. A gente tem a prestação pecuniária, que é um valor, né, pago em dinheiro, perda de bens em valores, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de final de semana. Daí depois a gente viu cada uma aí separadamente, né? Beleza, acho que aqui é isso. Quanto ao regime de pena, né, que eu pulei da privativa de liberdade e já pulei direto aqui para a restritiva de direitos, mas eu acho importante a gente ver na verdade, os regimes de pena também. Regime de pena, a gente tem regime aberto, regime semiaberto e regime fechado. Quando cada um será aplicado? Vamos abrir a aulinha aqui.
Vamos lá. Está lá no artigo 33 do Código Penal. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, de detenção aberto, semiaberto ou aberto, salvo a necessidade. A gente estava aqui, ó. Oh, meu Deus, estava aqui, ó, o que eu queria falar, ó. Né? Mas tudo bem, a gente já falou. Então, está lá no parágrafo 1º e seguintes a questão do regime fechado, semiaberto ou aberto. No parágrafo 2º, a gente tem aqui como que o juiz vai chegar ao regime aberto, semiaberto ou fechado. Eu vou ensinar para vocês. Quando vocês forem analisar um caso concreto, vocês comecem do inciso da linha C para depois a B e a A, tá? Vocês começam de baixo para cima. Então, vamos lá. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumprir regime semiaberto. Então, pena de até 4 anos para primário, regime aberto. Pena de até 4 anos reincidente, já vai para o semiaberto. Aí, vamos analisar o semiaberto. Não reincidente, pena de 4 a 8 anos. Então, pena de 4 a 8 anos primário, semiaberto. Pena de 4 a 8 anos reincidente, aí já não entra aqui no B, vai para o A. Condenado a pena superior a 8 anos, deverá começar a cumprir em regime fechado, independente da reincidência ou não. Beleza. Quando a gente vai verificar a reincidência ou não? Vamos lá. Deixa eu ver o que eu anotei aqui para vocês. Ah, tá. Umas súmulas, né, que é admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, se favorável às circunstâncias judiciais. Tá, isso aqui eu já falei. As condições do regime aberto, tal. Tá. Quando a gente verifica a reincidência e quando a gente verifica a primariedade? Não é simplesmente ter um processo, ter uma condenação, certo? Essa condenação, ela tem que ser anterior à data do fato. Então, imagine que Thaís cometeu um delito no dia 20 de fevereiro de 2020, certo? Ela foi condenada com trânsito em julgado por um delito que ela cometeu anteriormente em 30 de março de 2020. Para o delito que a Thaís, quando chegar na sentença, esse delito do dia 20 de fevereiro de 2020, o juiz vai considerar a Tainá como reincidente? O que vocês acham? Não. Por quê, Henrique? Porque o crime foi anterior. Isso. Então, não basta, gente, um crime anterior, não basta estar respondendo um processo, não basta ter uma condenação. Essa condenação com trânsito em julgado, ela tem que ser anterior à data do fato. Então, anotem assim, ó, verifica-se a reincidência. Isso tá, gente, no artigo 63 do Código Penal. Vou até abrir ele aqui. CP... Lembrando que no dia da prova vocês estarão com o VAD, né? Com o VAD não, com o site do Planalto, que agora é online, né? Então, lá no artigo 63, verifica-se a reincidência quando a gente comete novo crime depois de transitar em julgado sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então, veja bem, na data do novo crime, eu tenho que ter uma sentença condenatória transitada em julgado já. Beleza, acho que isso ficou claro. Agora vamos às situações peculiares. Primeiro, Thaís cometeu esse novo crime dia 20 de fevereiro de 2020.
Thaís tinha cometido outro crime, tinha cumprido pena e tinha tido extinta sua pena em 1 de janeiro de 2015. Então, dia 1º de janeiro de 2015, a Thaís extinguiu uma pena dela, porque ela foi condenada, cumpriu a pena e o juiz extinguiu a pena, transitou em julgado a sentença de extinção da pena. Então, extinguiu a pena aí, teve essa sentença de extinção de pena dia 1º de janeiro de 2015. Em 20 de fevereiro de 2020, a Thaís cometeu um novo fato. Para esse novo fato criminoso aqui, a Thaís é reincidente ou não? Estou aguardando respostas. Não. Por quê, Henrique? Porque acho que prescreveu. Não, na verdade não é que prescreveu. Porque após 5 anos da extinção da pena, ela volta a ser primária, certo? Deixa eu achar o artigo para vocês anotarem aí. Artigo 64, inciso 1. Não prevalece a condenação anterior para efeitos da reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado período de prova ou suspensão ou livramento condicional, se não ocorrer revogação. Então, veja bem, é o que diz o 64, inciso 1. Da data do fato, aliás, a data da extinção da pena até a data desse novo fato, decorreu mais de 5 anos. Então, para esse novo delito, ela não é considerada reincidente. Perfeito? Com fundamento legal 64, inciso 1. Joia? Outra coisa, gente, outra situação. Imagine o seguinte caso. João foi condenado aí. João foi condenado por homicídio qualificado. Não, muito grave. Por estupro. Por estupro. Estupro de vulnerável. Grave também, né? Mas vamos lá, com base na pena. Por estupro de vulnerável e somente baseado no fato de ser crime hediondo, o juiz já determinou o regime inicial fechado, certo? Independente da quantidade de pena, o juiz determinou lá, olha, imagine que a pena lá seja de 7 anos, e ele é primário. 7 anos e primário. Então, 7 anos e primário, ele daria ali no semiaberto, concordam? Porém, o juiz aplicou o regime fechado, fixou o regime fechado para esse sujeito, determinando, aliás, fundamentando, não dá para ser o estupro de vulnerável, porque estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos. Deixa eu pensar outra coisa. Outro crime hediondo, roubo seguido de morte, extorsão com resultado lesão, enfim, algum crime hediondo com pena de 7 anos. Então, veja bem, pena de 7 anos mais primariedade igual a regime semiaberto. Beleza, isso aqui, beleza. Só que o juiz foi e fixou o regime fechado. O juiz determinou assim, apesar da quantidade de pena ser 7 anos, apesar da primariedade do réu, fixa o regime fechado, tendo em vista tratar-se de crime hediondo. O juiz agiu corretamente ou não? O que vocês acham?
7. Sim, acredito. Acho que sim. Fundamento legal, gente, para isso. Para essas respostas de vocês. Qual que é o fundamento legal? Por que vocês acham que sim? Lá na lei de crimes hediondos. Lei 8.072 de 90, tá? Vai estar lá no artigo 2º, parágrafo 1º, o artigo 1º, parágrafo 2º. Deixa eu ver. Artigo 2º, parágrafo... Artigo 2º, parágrafo... Um minuto, por favor. Por favor, deixa eu achar aqui. Regime fechado. Parágrafo 1º do artigo 2º. Diz assim: a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. E daí? Ou seja, os crimes hediondos equiparados serão cumpridas em regime fechado. A lei de crimes hediondos é a lei 8.072 de 90. Deixa eu anotar aqui para vocês. O artigo 2º, parágrafo 1º, ele diz isso que eu acabei de falar para vocês. Então, se a gente for de acordo com esse artigo, a resposta do Henrique e da Bruna estaria certa. Porém, o STF já decidiu que esse artigo esse parágrafo é considerado inconstitucional. Por quê? Porque fere o princípio da individualização da pena, certo? O juiz, ao fixar o regime, ele deve analisar as condições do acusado e as circunstâncias do crime. E não somente por ser regime fechado, aliás, não só por ser um crime hediondo, automaticamente para o regime fechado. Então, se vocês não tiverem essa informação e forem direto pela lei, pela leitura da lei, vocês vão entender que o juiz agiu sim corretamente. Porém, sabendo que o STF considerou inconstitucional, vocês vão chegar à conclusão que o juiz não agiu corretamente. É inconstitucional diante do princípio porque fere o princípio da individualização da pena. Entenderam isso? Entenderam essa questão? Então, quanto ao regime de pena, era isso, porque eu queria lembrar vocês, né? Falar da questão da extinção da pena, ou do cumprimento da pena, dos 5 anos, né? Do 64, inciso 1, e falar a questão do regime hediondo. Então, não é mais previsto isso aí. Aliás, é previsto em lei, se vocês baixarem hoje do Planalto, tem previsão em lei, mas constitucionalmente já foi declarado pelo STF que é inconstitucional. Constitucionalmente não, é jurisprudencialmente, né? Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a pena de multa. Vamos falar da pena de multa. Deixa eu achar a aula aqui da pena de multa. Aula 4. A aula 4 que vai falar da pena de multa. Vou compartilhá-la com vocês. A pena de multa. Trata-se de uma das 3 modalidades das penas combinadas. Previsão legal, artigo 49. O que a gente tem que saber da pena de multa? Devemos considerar a posição do STF? O Henrique está perguntando. Sim, com certeza. Devemos considerar a posição do STF. Bom, é o que vale aí. Então, estão vendo o meu material de pena de multa? Sim? Beleza. Então, vamos lá. Primeiro, quando o juiz aplicar a pena, ele vai aplicar de 10 a 360 dias multa,
certo? Então, quando vocês pegarem o Código Penal, o preceito secundário, o que é preceito secundário? É onde tem a pena cominada. Ele só vai tratar e multa. Ele não vai colocar e 10 dias multa, e 20 dias multa, não. Vai colocar e multa, ou pena, multa. E de acordo com as circunstâncias judiciais de acordo com as circunstâncias judiciais, o caso concreto, o juiz vai analisar e o mínimo é 10 e no máximo é 360 dias multa, que é essa informação que a gente tem aqui. E valor do dia. Cada dia multa tem um valor de 1/30 até 5 vezes o maior salário mínimo nacional vigente à época do fato. O maior salário mínimo vigente à época do fato, melhor dizendo. Certo? Então, os dias multas é de 10 a 360 dias multa e de 1/30 a 5 vezes o salário mínimo nacional. Pode ter aumentado esse máximo aqui, gente? O que vocês acham? Tem uma exceção para esse máximo de 5 vezes o salário mínimo nacional ou não? Esse sim era para o slide, né? Sim, tem uma exceção. KKK. Obrigada. Tem uma exceção, sim, gente, ó. Que é o que eu coloquei aqui para vocês. Se mesmo aplicado no seu valor máximo, ou seja, 5 salários mínimos por dia multa, ainda assim o juiz verificar que, em virtude da capacidade econômica do réu, é ineficaz, poderá aumentar esse valor até o triplo. Então, pode chegar a 15 salários mínimos o dia multa, entendeu? Então, de 10 a 360 dias multas, 1/30 a 5 vezes o salário mínimo vigente. Na época do fato, tá? E não da sentença. Porém, tem essa exceção aqui, que é a observação 3 aqui, que eu fiz, certo? Vamos ver. Depois, coloquei aqui que a pena de multa ela não pode ser convertida em liberdade, que ela vai ser cobrada perante o juiz da execução penal e vai ser aplicada aí as normas referentes à dívida ativa de fazenda pública. Acho que quanto à pena de multa é isso. Alguma dúvida, gente, até aqui, quanto à reclusão, detenção, prisão simples, quanto ao regime e quanto à pena de multa? Abri o chat aqui. Alguma dúvida ou tá tranquilo? Considerar que está tranquilo. Penso que não, só na prova. Fato. Então, vamos para o nosso próximo assunto. Vamos falar da suspensão da pena. Suspensão da pena vai estar na nossa aula 6. Sursis. Estão vendo? Beleza. Gente, o que é o sursis? O que é a suspensão condicional da pena? Quando na sentença o juiz ele fixa a pena, fixa o regime e depois ele analisa se cabe a suspensão condicional da pena ou não. Então, primeiro se aplica uma pena privativa de liberdade e depois, se couber a suspensão condicional da pena, ele suspende essa pena. E tem os requisitos para essa verificação, né, que o juiz faz. Primeiro requisito, objetivo. Condenação à pena privativa de liberdade, então tem que ser a pena privativa de liberdade, não de multa. Pena máxima não superior a 2 anos.
e que não seja indicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, veja bem, o juiz fixou a quantidade de pena, fixou o regime, primeiro ele vê se cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que os requisitos estão lá no artigo 44 do Código Penal, a gente viu também. Se naquele caso ele entender que não cabe, aí ele vai ver se cabe a suspensão condicional da pena, que os requisitos são condenação à pena privativa de liberdade não superior a 2 anos e que não seja cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Esses são os requisitos objetivos. Requisitos subjetivos: réu não reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, autorizem a concessão do benefício, as chamadas circunstâncias judiciais. Vamos ver o que eu anotei aqui. Exceção. É a exceção aqui quanto ao crime doloso. É possível sursis ao condenado reincidente em crime doloso quando na condenação anterior tiver sido aplicado exclusivamente pena de multa. Por exemplo, o crime de ameaça, ele tem uma pena privativa de liberdade ou multa. Então, imagine que naquele caso se aplicou a multa. Naquele caso, é um crime doloso? Ele é reincidente em crime doloso? Sim, só que foi aplicado somente a multa. Então, ele vai estar presente, nesse caso, o requisito subjetivo aqui, diante dessa exceção, súmula 499 do STF, beleza? Por exclusão, reincidência em crime culposo não obsta a concessão e a condenação à prática de contravenção também não obsta essa concessão. Depois a gente viu o prazo de suspensão. O prazo de suspensão é de 2 a 4 anos. Então, o juiz fala assim, ó, eu vou suspender a sua pena, você não vai começar a cumprir a sua pena, seja em regime fechado, aberto, semiaberto, porque você cumpriu esses requisitos aqui. Mas eu vou suspender o seu processo por 2, ou 3, ou 4, ou 2,5, de 2 a 4 anos, né? A depender do caso concreto. E nesses 2 ou 4 anos, ele vai ter que, o condenado vai ter que cumprir algumas condições, por isso que é suspensão condicional do processo. Se, terminado esse prazo, tiver cumprido todas as condições, extingue o processo, certo? Extingue a pena, extingue a punibilidade. Agora, se ele extingue a pena, isso mesmo. Agora, se ele não tiver cumprido ou tiver alguma revogação, aí ele retorna a cumprimento da pena privativa de liberdade. Ó, e veja bem, inicia-se o cumprimento integral da sua pena. Não é descontado o prazo que ficou suspenso, por obviedade, né? Não desconta esse prazo. Aí a gente viu que tem o sursis etário e humanitário e... Ah, tá. E esse aqui, não. Eu acho importante a gente rever o sursis etário e o sursis humanitário. Onde eles estão aqui? Aqui. O sursis etário, ele pode ser deferido ao condenado maior de 70 anos na data da sentença ou do acórdão, e o sursis humanitário destinado ao condenado com problemas de saúde. Então, o sursis etário, se na data da sentença ou do acórdão, que é a sentença de segundo grau, a decisão de segundo grau, né, o agente já tiver 70 anos, completado 70 anos, maior de 70 anos, só um minutinho. E o sursis humanitário é condenado com problemas de saúde. Aqui, gente, tem a exceção. A pena máxima ao sursis etário e ao sursis humanitário é não superior a 4. Então, enquanto ao sursis comum é de 2 anos, aqui no sursis etário e humanitário é de 4 anos. Condenados por crimes ambientais, a condenação é não superior a 3 anos. Então, aqui a gente já vê 3 exceções. Lá embaixo, a gente tem a quantidade de pena. A regra é de 2 a 4 anos, certo? Vai ficar suspenso de 2 a 4 anos. O sursis etário humanitário será de 4 a 6 anos no caso de condenação superior a 2 anos e inferior a 4 anos, certo? Sursis no caso de condenação por crime contra a segurança nacional praticada em tempo de paz, será entre 2 a 6 anos a suspensão. E condenação por contravenção, a suspensão será de 1 a 3 anos.
Dúvida aqui, gente? Então, a gente tem a regra. Condenação até 2 anos, sursis de 2 a 4 anos. Condenação ao maior de 70 anos ou a pessoa com problemas de saúde, com pena máxima não superior a 4 anos, aí a gente nós vamos ver lá qual vai ser o prazo do sursis. 4 a 6 anos no caso de condenação superior a 2 anos e inferior a 4 anos. Joia? Dúvida aqui? Ou só na hora da prova? Posso passar? O último tópico é o concurso de pessoas. Estou esperando uma manifestação. Só na hora da prova. Beleza. Então, vamos à nossa última aula, né? Que foi quanto ao concurso de agentes. Não, depois a gente teve uma aula. Que as 2 últimas aulas foram sobre o concurso de agentes, né? Então, eu vou rever o que efetivamente a gente precisa aí relembrar para a nossa prova, tá? Não vou rever as 2 aulas inteiras, mas sim o que a gente efetivamente precisa relembrar para a nossa prova. Gente, para dar um tempinho para eu respirar e para parar de falar um pouquinho, vou fazer a chamada de vocês, tá? Eu faço a chamada e depois a gente volta ao último tópico da revisão. Vamos lá, aula do dia 29 de setembro. Bruna Moresco. Beleza. Joyce. Joyce não está, né? Poliana. Poliana está ou não está? Não. Sérgio. O Sérgio que estava caindo, né? Acho que ele não conseguiu voltar. William Cardoso. Também não. William César. Também não. Ana Cláudia da Silva Souza. Não vê. Ah, Ana tá aí? Beleza. Ana Paula Dias Pereira. Essa que não conseguiu vir, né? Que estava trabalhando. Ângelo. Carla Patrícia. Ellen. A Ellen parece que estava no começo. Ah, não. Não estava, não. Tá. Ellen. Fábio. Fábio não. Fernando. Também não. Aline. Também não. Henrique. Também não. Brincadeira. Ok, presença. Ingrid. Está presente. Isabela Dutra. No. Laisla. Presente. Nayane no. Roseli. Presente. E Tainá. Presente também. Ficou alguém sem chamar? Tainá, achei que você ia assistir a novela e tinha me deixado aí. Ficou alguém sem chamar? Não, né? Então, vamos lá. Concurso de pessoas. Meu Deus.
achar aqui. Concurso de agente. A gente tem o concurso eventual, né? Que são a maioria dos crimes do Código Penal, em que pode haver o concurso de pessoas ou não. E a gente tem os crimes de concurso necessário, também chamado de crimes plurissubjetivos, em que é necessário mais de 2 pessoas, né? 2 ou mais pessoas. Como, por exemplo, a gente tem a organização criminosa, a associação para o tráfico e a associação criminosa. O nosso Código Penal, ele traz o concurso de pessoas no artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Aí a gente viu que para se concluir para o concurso de pessoas, a gente tem que ter os requisitos. São 4, né? Se eu não estiver doida, são 4. A pluralidade de agentes e de condutas, a relevância causal de cada conduta, o liame subjetivo e a identidade da infração penal. Então, vamos lá. A gente precisa de 2 agentes, né, que praticam 2 condutas com a finalidade de cometer um ou mais crimes, né, mas que sejam o mesmo, a unidade desse crime, né, os 2 têm a intenção do mesmo crime, que eles estejam ligados pelo vínculo subjetivo, pelo liame subjetivo, né, e ainda que cada conduta tem uma relevância causal, certo? Daí eu dei o exemplo lá, imagine que a Tainá quer matar a Roseli. Daí ela não acha a arma dela. Daí ela passa na casa da Laisla e fala, eu quero matar a Roseli, empresta essa arma. A Laisla empresta. A princípio, a Laisla aqui, ela seria partícipe ou coautora, dependendo da teoria, da análise do caso concreto. Porém, num segundo momento, a Tainá passa de novo na casa dela, deixa a arma da Laisla e acha sua arma. E mata a Roseli. A conduta da Laisla foi irrelevante, certo? Porque ela ia emprestar a arma, no fim ela nem emprestou, então nem partícipe ela é. Então, isso aqui que é a conduta relevante. No fim, a conduta da Laisla não foi relevante, não houve o concurso de agentes, a Laisla não responde aí pelo homicídio causado pela Tainá. A Tainá responde. Depois, a gente tem a questão do liame subjetivo. Daí eu dei exemplo assim, ó. Imagine que o Henrique e a Ingrid querem... Ai, deixa eu fechar aqui. O Henrique e a Ingrid querem causar a morte da Ana, certo? O Henrique está atrás de um poste aqui, a Ingrid aqui e a Ana está estacionando o carro. Quando a Ana sai do carro, a Ingrid e o Henrique atiram contra a Ana. Um tiro... bate lá no... Imagina que a gente está lá na faculdade. Um tiro bate lá no ônibus, no negócio de ônibus lá, na parada de ônibus, né? O outro tiro acerta fatalmente a Ana. Por quais ou qual crime eles vão responder? Então, primeiro a gente tem que analisar. A Ingrid e o Henrique, eles tinham o liame subjetivo, eles estavam agindo em concurso, um sabia do outro, eles estavam em liame subjetivo, existia o vínculo subjetivo, a intenção, a combinação entre eles? Sim, existia. Então, ambos responderão pelo resultado, homicídio. Não existia. Então, cada um vai responder pela sua conduta. Se ficar comprovado que a bala que atingiu mortalmente a Ana era da Ingrid, a Ingrid vai responder pelo homicídio e o Henrique pela tentativa de homicídio. Se não ficar comprovado qual das balas foi que causou a morte da Ana, os 2 responderão por tentativa de homicídio, porque não existe, a gente vai analisar em benefício do réu, né? Pro réu. Então, ambos responderão pela tentativa de homicídio, porque não soube, no caso concreto, quem efetivamente atirou para matar a Ana. Entenderam? Então, primeiro a gente tem que ver, havia o liame subjetivo? Se havia, ambos responderão pela morte. Não havia? Então, e dá para a gente visualizar quem, de fato, causou o resultado morte? Se sim, cada um vai responder pela sua conduta. Se não... eles vão responder pela conduta menos gravosa. Deixa eu ver se vocês entenderam. Chat. Sim, entenderam? Sim. Não. Só a Tainá que me responde. Beleza, então.
O que mais que a gente precisa saber aqui do concurso de pessoas? A gente tem 3 teorias: teoria monista, dualista e pluralista. O nosso Código Penal, acho que entendi. Laisla, tem dúvida? O que você não entendeu? O que você acha que entendeu? Pergunta, por favor, que daí eu explico novamente. No? No dúvidas? Bom, fiquem abertos aí. Se tiver alguma dúvida, honestamente, fiquei meio confusa na explicação. Tá, vamos lá de novo. Para ter o concurso de agentes, nós precisamos do liame subjetivo, que é a combinação. Então, para que Henrique e Ingrid eles estejam em concurso, os dois têm que ter combinado de matar a Ana, certo? Ficou claro isso? Tá. Aí vamos para um caso concreto. Imagine que os dois atirem na mesma hora. Por qual conduta cada um vai responder? De acordo com o artigo 29, cada um responde pelo resultado do crime na medida de sua culpabilidade. Isso se eles estavam em concurso, certo? Então, se eles estavam em concurso, os dois vão responder pelo resultado morte, na medida de sua culpabilidade. Agora, se eles não estavam em concurso, cada um vai responder pela sua conduta separadamente. A Ingrid, que foi da arma dela que matou, ela vai responder pelo homicídio. Já o Henrique vai responder só pela tentativa, porque ele e a Ingrid, eles não estavam em conluio para ambos responderem pelo homicídio. Entendeu? Aí tem a outra questão, uma questão que pode surgir também na cabeça de vocês. Eles não estavam em conluio, a Ingrid não sabia e nem o Henrique sabia. O Henrique não sabia da Ingrid, a Ingrid não sabia do Henrique. E ambos atiraram na mesma hora e não se sabe de qual arma saiu a bala fatal. Então, nesse caso, eles vão ter que ser condenados ambos pela tentativa e não ambos pelo homicídio, porque não sabe qual efetivamente matou. Então, vai em dúbio pro réu, né? Na dúvida, em benefício do réu. Seria essa explicação, porque para ter o concurso de agentes e ser aplicado o artigo 29, ou seja, os dois responder pelo mesmo crime, a gente tem que ter os 4 requisitos. Um deles é o liame subjetivo. E ali eles não tinham o liame subjetivo. Ali, eles tinham duas pessoas, eles tinham duas condutas. Olha aqui os requisitos, ó. Primeiro requisito, ok, pluralidade de agentes e de condutas. Segundo requisito, ok, relevância causal de cada conduta. Terceiro requisito, já a gente vê. Quarto requisito, identidade da infração penal. Ambos queriam a morte. Mas e o quarto requisito? O liame subjetivo entre os agentes. Esse requisito aqui não estava presente. Para os dois responderem para o resultado morte, a gente precisa saber se esse requisito está presente, senão cada um vai responder pela sua conduta. Agora, se tiver presente os 4 requisitos, a gente vai lá para o 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinados na medida de sua culpabilidade. Ou seja, se a conduta do Henrique foi mais grave, se ele foi o grande executor, se ele que arquitetou, se ele executou o crime e a Ingrid foi mera coadjuvante, talvez a pena do Henrique será maior. Mas nesse caso, se ambos estavam lá executando, né, a prática, ambos terão a pena, a culpabilidade de ambos foi similar. Entendeu agora, Laisla? Desculpa. Não acredito, sua internet caiu. Qual parte? Eu explico de novo. Não entendeu nada? Tipo assim, você pegou alguma parte? Pode deixar. Não, eu explico de novo, sem problemas. Certeza que você entendeu? Se você não entendeu, eu explico de novo, sem problemas. Pode. Então tá. Vou pra frente. Se qualquer dúvida, você manda aí que eu respondo, tá? Aí depois a gente tem as 3 teorias, né? Pluralista, dualista e monista. Pela monista, é adotada pelo nosso
Código Penal, que aduz que todos aqueles que concorrem para o crime incidem na pena a este combinado. É o que está no artigo 29. Só que a gente tem algumas exceções no Código Penal em que vai aplicar a teoria pluralista, ou seja, haveria tantas infrações penais quanto fossem o número de autores e partícipes. Quais são as exceções? Aí eu falei a exceção do estupro, não, do aborto, em que o agente, em que a grávida, né, a gestante que permite que terceiro pratique o aborto, responde pelo 124. Enquanto o terceiro que provocou o aborto com o consentimento da gestante responde pelo 126. Então, por que a teoria pluralista? Porque a gente tem 2 autores e 2 crimes. É o que diz a teoria pluralista. Por que o nosso Código Penal, no geral, é na teoria monista? Porque é um crime, aliás, é um crime e responde por esse crime todos aqueles que agiram para a prática desse crime, certo? Que é, por exemplo, no homicídio, ou no furto. Eles tiveram uma divisão de tarefa, todos praticaram tarefas a fim de cometer o delito de furto. Todos responderão pelo furto na medida de sua culpabilidade. Essa é a teoria monista. A pluralista é a exceção e a gente tem no Código Penal. Outro exemplo é o crime de contrair casamento, 236 ou 237. Deixa eu ver. É 236 e 237, lembrei. Em que é assim, ó. Aquele que contrai casamento sabendo que... Deixa eu abrir aqui. 236 e 237. Também é exceção à teoria monista, ó. Né? Contrair casamento, ocultando-lhe que não seja casamento. Tá, contrair casamento com existência... Não, vamos lá é o crime de bigamia, 235. Contrair alguém sendo casado no novo casamento, responde pelo caput. Aquele que não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, vai responder pelo parágrafo 1º. Então, assim, e são penas diferentes. Deixa eu ver se era esse o meu exemplo mesmo. Contrair casamento induzindo a erro essencial. Não responde porque ele induz. Simular casamento. É isso mesmo. É isso mesmo o exemplo que eu tinha pensado. Enquanto aquele que é casado e que casa com outra pessoa responde pelo caput, o outro, aquele que se casa com pessoa casada sabendo dessa condição, responde pelo parágrafo 1º. Também é uma exceção, porque cada um vai responder por penas diferentes, entendeu? Vai incidir penas diferentes. A teoria dualista, que não tem no nosso Código Penal, para ela, né, teria 2 crimes. Um praticado pelos autores e um praticado pelos partícipes. A gente não consegue visualizar nenhum exemplo no nosso Código Penal. Certo? Eu acho que do que tem na nossa prova e do que a gente estudou no nosso bimestre, eu consegui aí nessa revisão abarcar tudo para vocês. Ficaram com alguma dúvida ainda, gente? Este é o momento. Vou falar por nome. Tainá, alguma dúvida? Não, ok. Ana Souza, alguma dúvida? Não. Henrique Feitosa, alguma dúvida? Tá. Sem dúvidas. É difícil, mas na hora dá para reler. Beleza. Ingrid, alguma dúvida? Tranquilo. Ana, já perguntei. Roseli. Roseli, alguma dúvida? Bruna, alguma dúvida?
Sem dúvidas. Laisla? Tá tranquilo? Então tá, gente. Qualquer coisa estou à disposição, tá? Qualquer coisa vocês me mandam um zap, quem tiver zap, pra gente tirar as dúvidas antes da prova, né? Não durante. Tá bom? Deixa eu parar de gravar aqui. Tranquilo, Roseli? Tá bom. Vou interromper a gravação. Peraí. Então tá, gente. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Obrigada a vocês, tá? Até depois da prova. Tchau, fiquem com Deus.